Agora, na Porto Gravatá, pergunte ao doutor. Dúvidas sobre doenças, tratamentos, saúde e bem-estar? Pergunte ao doutor, com Carlo Hackman, médico de família. Muito bem, doutor Carlo Hackman, muito bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes da Porto Gravatá, bom dia, Kelvin. Prazer recebê-lo novamente aí para mais uma rodada de perguntas aqui dos nossos ouvintes. E as nossas segundas-feiras têm sido sempre assim, bonitas, né? Porque eu tava me dando conta, cada vez que eu venho aqui, eu sempre repito que dia bonito, que céu azul, de brigadeiro, como diríamos. É verdade, limpo, né? Limpinho, lindo, bonito, uma céu boa de temperatura. Brigadeiro, a expressão que a gente usa muito e que muitas pessoas, mas o que é o céu de brigadeiro, né? O pessoal da aviação que o diga, né? Que quando tá limpinho assim, é a melhor coisa que tem para as infovias, né? Boa visibilidade, né? Conseguem enxergar longe quando operando lá, né? Principalmente o pessoal da aviação. Muito bem. Bom, nós temos várias perguntas para o doutor já antecipadamente, mas você pode utilizar o 99401966 ou o 96946677. Vou repetir. 96946677. A página do Facebook, que já está aberta também, você pode perguntar pelo Facebook, quem está aí nos acompanhando através da Rede Mundial de Computadores, na nossa página, né, está rolando lá na nossa página Porto Gravatá, estamos ao vivo, e aí também usando o telefone 99401966, um desses canais aí para você interagir conosco, perguntar, fazer perguntas, tirar suas dúvidas com relação a dicas de saúde e beleza. Saúde, cuidados, tratamento. Saúde, cuidados e prevenção. Mas ajuda, né? Também, vai cuidar da beleza também, né? Com certeza. A pessoa que está bem, tem a pele, tem a tez, como diz o outro, assim, bem limpa, bem pura. Inclusive, eu vim ouvindo e pensando assim, será que eu me incluo naqueles que a nossa ouvinte te deu os parabéns ontem, porque ela viu pela internet. É mesmo. Eu devo estar junto, a Fátima, ali, né? Fernanda. A Fátima ali. A Fátima, será que não me confundiu com o doutor, que ele é carequinha também? Somos os dois aqui, né? Não, mas legal, sabe por quê? Porque ela disse que ela normalmente nos ouve pela internet, mas agora ela disse, a partir de amanhã eu vou começar a ouvir pela rádio direto, né? Que bom, então. Um super beijo para a Fátima. Beijão, Fátima. Obrigado pela audiência. Bom, é claro que tem várias perguntas aqui antecipadamente, e eu vou deixar com a tua escolha, doutor, porque tem assuntos interessantes aqui para saber o que tu vai começar respondendo, para quem. A gente recebeu hoje perguntas, né, pelas nossas mídias sociais, teve perguntas que foram enviadas direto. Nós temos um grupo do WhatsApp, né, específico para o quadro Pergunte ao Doutor. Por lá as pessoas podem também enviar suas perguntas. Teve perguntas que foram enviadas lá direto no grupo do quadro. Inclusive, se alguém quiser entrar e participar do grupo do WhatsApp do quadro Pergunte ao Doutor, é só mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp da rádio. O Kelvin e o Fernando, eles adicionam lá no grupo mediante a solicitação, né, das pessoas. Vamos começar por lá, então. A gente teve uma pergunta enviada pela Jussara. A Jussara, ela disse o seguinte, lá pelo grupo do quadro Pergunte ao Doutor. Olá, doutor. Gostaria que você falasse sobre o pâncreas. Qual a função deste órgão no nosso corpo? Porque geralmente ouvimos dizerem por aí que câncer nesta área é tão devastador que a pessoa parece não ter chance de cura. Então a Jussara nos mandou perguntando do pâncreas. Vou explicar um pouquinho para você sobre isso. Obrigado, Jussara, pela pergunta. E primeiro entender o que é o pâncreas, né? O pâncreas é muito famoso, até teve um comentário em cima dessa pergunta da Mary, que enviou assim, principalmente para alertar aos pré-diabéticos e diabéticos que usam insulina. Então o pâncreas, num primeiro momento, é um órgão muito relacionado ao diabetes. É importante a gente entender as funções do pâncreas. O pâncreas ele tem duas funções, ele tem dois lados, na verdade. Existe o pâncreas endócrino e existe o pâncreas exócrino. O endócrino é a parte do pâncreas que justamente produz os hormônios, a insulina e o glucagon, que são dois hormônios que regulam a glicose na nossa circulação. Tá? Então, logo após uma refeição, quando a gente almoça, quando a gente janta ou quando a gente se alimenta, né?
o pâncreas é estimulado e ele produz insulina para manter os níveis de glicose, né, que é um tipo de açúcar resultado da digestão dos carboidratos, né? Os carboidratos são todos os alimentos daquela família da massa, do arroz, da batata, o aipim, né? Desse grupo, né? Do trigo, os derivados do trigo, do próprio açúcar, eles são os carboidratos. Aí eles se transformam em glicose. Então, à medida que a gente se alimenta, o pâncreas endócrino produz esse hormônio, que é a insulina, para regular a glicose no nosso organismo, né? E o mau funcionamento dessa produção, dessa resposta de insulina, ou a própria resistência ao funcionamento da insulina, são as duas coisas que levam ao diabetes. Então, essa é uma função do pâncreas. Mas tem um outro lado do pâncreas que é pouco falado, mas que é muito importante, que é o pâncreas exócrino. O pâncreas ele é responsável por produzir várias enzimas que são importantes na digestão. A digestão dos alimentos. Então, o alimento, quando a gente deglute, engole e tal, ele vai passar primeiro por um processo de digestão no estômago, né? Aí, após feito esse processo de digestão no estômago, ele chega no duodeno, que é a primeira porção do intestino. Logo depois do estômago vem o duodeno, a primeira porção do intestino. Ali no duodeno, né, é despejado, né, alguns sucos que vão contribuir com a digestão. Um deles é a bile. Todo mundo sabe, né? A bile produzida ajuda no metabolismo, na digestão das gorduras e tal. Desencadeia ali. E tem um grupo de enzimas que vem do pâncreas, que são as enzimas pancreáticas. Elas estão no suco pancreático. Então o pâncreas, a nossa ouvinte Jussara pediu para falar do pâncreas, explicar um pouquinho sobre o pâncreas e por que ele é tão importante. Ele tem uma função primordial também na digestão. As enzimas produzidas pelo pâncreas são liberadas lá na primeira porção do intestino e vão participar da digestão, tanto de proteínas quanto dos carboidratos, né? Então, essas são as funções do pâncreas. E qualquer alteração por ali pode levar às doenças desencadeadas, né, por problemas no pâncreas. De um lado, a parte hormonal, que é endócrina, né, que é a questão do diabetes, principalmente, e do outro lado, problemas de digestão, porque se o pâncreas estiver afetado e não conseguindo desempenhar a sua função de produção de enzimas para a digestão, a gente vai ter problemas relacionados à digestão. Dito isso, a gente entende o que é o pâncreas e a importância dele. Pois bem, o pâncreas é um tipo de órgão, ele fica localizado lá atrás do estômago, é um órgãozinho fininho, assim, tem mais ou menos uns 20 centímetros de comprimento, deitado lá atrás do estômago, ou seja, ele é bem posterior, e aí ele é um dos órgãos que pode ser acometido por algum tipo de câncer, né? E o câncer do pâncreas ele pode atingir tanto o lado exócrino dele, que é esse que produz as enzimas, que é o mais comum, quanto as células que produzem os hormônios lá, insulina, glucagon e tal. Mas o mais comum, 95% dos cânceres de pâncreas atingem esse lado exócrino, chamado adenocarcinoma de pâncreas. O problema é que é uma doença silenciosa, Fernando, difícil de se diagnosticar quando ele acontece, né? E até de trabalhar com algum tipo de prevenção, assim como se faz para outros cânceres, né? E eu acho que a pergunta... Mesmo na questão da sintomatologia, dos sintomas da pessoa. Exatamente. Sentindo. Então, eu acho que a pergunta da Jussara até tem relação com isso, porque a gente tem alguns casos famosos aí que se tornaram públicos na mídia e que geralmente é uma doença bastante agressiva, né? Recentemente, a gente comentou aqui, foi a doença que acometeu o jornalista lá, o Marcelo Rezende. A gente já fez alguns comentários sobre isso. O dono da Apple, o Steve Jobs, ele também teve câncer de pâncreas, né, e veio a falecer dele. Então o câncer ele é uma doença silenciosa, ela geralmente não apresenta sintomas nos estágios iniciais. Mas quando o tumor cresce e se espalha, a dor muitas vezes é uma das coisas que se apresenta como primeira manifestação. Uma dor na região alta do abdômen, como se fosse na boca do estômago, lembrando que ele é um órgão que está atrás do estômago, então muitas vezes ele vai se manifestar como dor na altura do estômago mesmo.
E essa dor do pâncreas, como ele está atrás do estômago, na altura do estômago, mas lá por trás, é uma dor que se manifesta na altura do estômago, aqui na famosa boca do estômago, que é o epigastro, e ela se direciona para as costas, né? Ela se irradia lá para as costas. É uma dor que pode piorar com as refeições. São sintomas muito parecidos de uma doença que não é câncer, mas que também envolve o pâncreas, que é a pancreatite. Pancreatite, né? Que é a inflamação, processo inflamatório. Né? Então, o câncer ele é silencioso, quando ele se manifesta pode ter dor como sintoma inicial. Outros sintomas que podem aparecer: náusea, vômitos, perda do apetite, perda de peso, que a gente chama perda de peso involuntária. As pessoas sempre têm que estar atentas a uma perda de peso involuntária. Uma coisa é a pessoa perder peso, mas ela fazendo cuidado da cuidados alimentação, para aquilo, e o objetivo dela Isso. é aquele. Outra coisa é a pessoa se dar conta que está perdendo peso, né, mas está se alimentando normalmente, está comendo normal, não fez nada para aquilo e reduziu aí 3, 5 quilos em um mês. Então isso é um sinal de alerta. Uma perda de peso involuntária, ela pode estar sempre relacionada a uma coisa que a gente chama síndrome consumptiva, de consumir a pessoa. Ou seja, existe um gasto energético acima do normal, e mesmo se alimentando bem, ela perde peso. Então, perda de peso é uma das coisas que tem que pensar e funcionar como sinal de alerta para a doença do pâncreas, né? E a icterícia, que é o amarelão, que não necessariamente se manifesta só em casos de hepatite. A gente também respondeu semana passada uma pergunta sobre hepatite. Aquele amarelão que dá da hepatite clássica, hepatite tipo A e tal, ele também pode dar em outras doenças, principalmente relacionadas com o pâncreas, e aí tem um fator ali que pode funcionar como sinal de alerta, né? Então, respondendo a pergunta da Jussara, é um câncer, ele tende a ser agressivo, né? De difícil diagnóstico, então muitas vezes quando se faz o diagnóstico a doença já está num estágio mais avançado. Tem como fator de risco o tabagismo, é um dos principais fatores de risco, o cigarro. Então os fumantes têm 2 a 3 vezes mais chances de ter câncer de pâncreas do que os não fumantes, tá? Acho que são as principais informações, assim, passando para Jussara. O diagnóstico envolve, então, o quadro clínico, suspeitar, se investigar com exames de imagem, muitas vezes, e ele acaba sendo confirmado mesmo à medida que a suspeita fica de tamanho tal. Aí investigou, fez ultrassom, fez tomografia e tal, mostra uma imagem lá no pâncreas e tal, biópsia. Aí se faz uma biópsia do pâncreas. Geralmente é um exame realizado por via endoscópica, a tal da biópsia, né? E eu acho que são as principais informações aí para abranger a resposta e a preocupação da nossa ouvinte, da Jussara, que mandou essa pergunta lá pelo grupo do... Mas deixa eu aproveitar aqui e relacionar com a pergunta do Jorge Matos, porque ele trabalha a questão da hérnia de hiato, né? Tenho refluxo e vômito direto e fui consultar. O médico disse que tenho que operar. É preciso mesmo? A pergunta do Jorge. Mas eu pergunto assim, muitas vezes essa questão, a hérnia de hiato, ela provoca a dor, né? E muitas vezes a pessoa pode até relacionar essa questão do câncer, mas na verdade é uma hérnia. Isso. Mas em compensação que a hérnia não trabalhada também pode levar a um câncer, né? Isso. Gente, sempre lembrando, nós somos seres muito complexos, né? Então, o que eu estou falando aqui e tal, eu estou passando informações para as pessoas terem a informação, adquirirem conhecimento, estarem atentos sobre isso. Mas a área médica é uma área muito complexa, o ser humano é muito complexo. Então, quando eu falo dor aqui na boca do estômago, que irradia para trás, isso são sinais que estão dentro do que a gente chama de quadro clínico daquela patologia, daquela doença. Mas existe uma coisa, Fernando, que se chama, que a gente usa, uma das ferramentas do nosso trabalho como médico é o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é assim, a pessoa ela vem para a gente, eu atendo todos os dias, meu dia a dia de trabalho, as pessoas chegando até mim com sintomas. Às vezes as pessoas até gostam de chegar com diagnóstico já. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma sinusite. Daí eu brinco, não, me conta os teus sintomas, me fala o que tu está sentindo, né? Para depois a gente chegar lá no diagnóstico da sinusite. Porque é justamente por isso, porque nem toda dor na região frontal, com catarro, secreção,
Os indícios falam a favor da sinusite, mas eu tenho que trabalhar sempre com um raciocínio, né, mais aberto para depois fechar. Então, tem uma coisa que se chama diagnóstico diferencial. Quando a pessoa vem e relata dor na região aqui da boca do estômago, do epigastro e tal, só com essa informação me acende, me abre um leque de possibilidades. Dentre elas, uma doença relacionada com o esôfago, a hérnia de hiato, que nós já vamos entrar um pouquinho nela, né? Ou então eu tenho que pensar, puxa vida, mas se irradia lá para as costas, isso pode ser pâncreas, né? A vesícula biliar, muitas vezes ela mascara como se fossem sintomas de estômago. Então o médico ele trabalha com as informações. O diagnóstico ele vai sendo fechado à medida que as informações umas vão completando as outras. E muitas vezes culmina em ter que solicitar exames complementares. O nome dos exames que a gente pede já são exames complementares. Eles vão complementar e vão te trazer mais informação para aí você fechar o diagnóstico. E é o que eu dizia agora há pouco do câncer de pâncreas, né? Você vai indo, soma uma coisa na outra, tem uma suspeita forte, e aí complementou com um exame de imagem, os indícios falam muito a favor daquilo, você vai fechar o diagnóstico mesmo com uma biópsia. E aqui, na pergunta do Jorge, ele pergunta sobre a hérnia de hiato, né? Que você falava. Então, não tem relação direta com o que a gente vinha falando do pâncreas, mas é um sintoma também dos mais frequentes que acometem o abdômen, né? Os sintomas relacionados à dor e sintomas e manifestações de refluxo. Né? Então, a hérnia de hiato é uma das causas de refluxo, né? Que levam a refluxo gastroesofágico, aquela dor, desconforto e sensação de queimação, náusea, que sobe da região do estômago lá para a garganta, lá para a região do pescoço. Azia, a famosa azia. Azia, pirose, são nomes todos, queimação. Então ele pergunta para a gente, tenho refluxo e vômitos direto. E fui consultar. O médico disse que tem que operar, é preciso mesmo. O que é a hérnia de hiato? Primeiro, entendendo o que é hérnia. Hérnia é toda e qualquer situação que você tem uma estrutura do nosso corpo que ela pertence a uma determinada cavidade. O abdômen, o tórax, né? A região inguinal. Ela é daquela cavidade, mas por algum motivo ela passa para outra cavidade. Ali a gente tem uma hérnia. Então, a hérnia inguinal, aqui na região da virilha. Nas mulheres e nos homens, mais frequentemente, nós temos ali o canal inguinal, que é justamente os nossos testículos, eles eram órgãos abdominais, estavam dentro da barriga quando a gente era feto, lá dentro da barriga da mamãe. Eles migram ao longo da formação e do desenvolvimento do ser humano, eles migram e vão para a bolsa escrotal. Essa migração do testículo, que sai lá de dentro da barriga e vai para a bolsa escrotal, ele passa por um canal que se chama canal inguinal. Né? Esse canalzinho, ele fecha, ou ele fica semi-aberto. A gente consegue ver ele. Se o homem, por em algum determinado momento da vida, tem alguma dilatação desse canal, uma alça intestinal, o intestino pode entrar por aquele canalzinho e começa a formar a tal da hérnia inguinal. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem um intestino passando de uma cavidade, que é a dele, normal, que é o abdômen, migrando por esse canal e querendo ir lá para a bolsa escrotal. Então, toda qualquer situação em que uma estrutura é de uma determinada região e ela sai para outra. O que a gente tem na hérnia de hiato? Que é o tema da nossa pergunta. A hérnia de hiato, é assim, a gente tem aqui o trato digestivo, boca, esôfago, que percorre todo o tórax, né? E aí chega no abdômen, começa o estômago. Né? O estômago vem lá na porção final do esôfago, começa o estômago. Só que o estômago ele já é um órgão abdominal, ele já está dentro da cavidade abdominal. Então tem só o buraquinho no músculo diafragma, que é o músculo que divide o tórax, onde ficam os pulmões, o coração para cima, e o abdômen, né? Tem aquele buraquinho por onde penetra o esôfago, e aí embaixo, né, logo em seguida, começa o estômago.
A gente tem uma hérnia de hiato quando o estômago, por algum motivo, ele sobe. Exatamente, o Fernando já fez o sinal ali. Sobe. Ele entra por esse buraquinho lá e invade um pouquinho, um pedaço dele fica para dentro do tórax. Interessante, né? Né? Ele está ali. Isso é um mecanismo que acaba dificultando o fechamento dele. Por isso que a pessoa tem sintomas de refluxo, porque facilita com que os alimentos, depois de estarem lá no estômago, eles regurgitem, eles voltem para o esôfago. Aí nessa idinha, né, nessa transição. Nessa transição entre esôfago e estômago, não tem aquela válvulazinha lá? Tem a válvula por dentro, justamente. A válvula cárdia, que é uma válvula que está ali no estômago, na entrada dele, que tem esse funcionamento. Justamente a hérnia, ela dificulta o bom funcionamento da válvula, né? Prejudica o bom funcionamento da válvula, por isso que facilita com que a pessoa tenha refluxo. E aí o que causa isso? Algumas situações que acabam aumentando a pressão abdominal e levam para o esôfago. O estômago fica forçando ali, em um determinado momento ele causa um cansaço daquela musculatura e leva à hérnia. Tá? E aí a pergunta direta, respondendo ao Jorge. O Jorge pergunta assim, tem que operar? A indicação cirúrgica, Jorge, ela é individualizada. Não vou poder dar essa tua resposta em certo. Sim, a cirurgia é uma das possibilidades de tratamento, dependendo do grau da hérnia. Né? E aí tem que ver direto, é uma área bem específica, avaliar direitinho com o seu médico ou com o gastro, para ver se tem necessidade de fazer uma avaliação com algum cirurgião dessa área, para ver se o grau, ou seja, o quanto, né, já existe ali de hérnia, ou que o estômago está invadindo a cavidade torácica, é o que vai indicar se o tratamento é cirúrgico ou se tem alguma medida vou inverter a pergunta dele. É possível curar, digamos, com tratamento, mas curar mesmo dela, não voltar? É possível porque, assim, tu tem que tentar trabalhar as medidas que aumentam a pressão abdominal e que estão empurrando esse estômago para cima. Uma das causas de aumento é a obesidade. Né? À medida que tu tem um abdômen mais volumoso, né, isso acaba trazendo. Por isso que às vezes é um sintoma bastante frequente na gestante. Claro, azia. Sim, a azia, queimação é frequente na gestante. Porque o crescimento do útero com o bebê que está se desenvolvendo lá na barriga acaba empurrando os órgãos abdominais para cima aqui, comprimindo, e isso acaba levando a algum nível de refluxo. Então, sim, tem. E a principal medida, né, em alguns casos, se for relacionado a essa questão, nem todos os casos de refluxo são relacionados à obesidade, tá, pessoal? Mas é uma das situações que precisa ser trabalhada, a diminuição ali da pressão intra-abdominal, dentro da barriga, que acaba levando para lá. E na hérnia inguinal, que a gente falou, é a mesma coisa. Quanto maior a pressão na cavidade abdominal, ela fica pressionando ali no canalzinho. Fala nessa hérnia inguinal, eu lembro que os mais antigos usavam aquela história assim de botar banha de porco, né, para curar. Isso faz efeito mesmo? Olha, em princípio, acho que não, Fernando. Né? Acho que ao contrário, vai engordar mais. É que a grande parte das hérnias inguinais, elas são redutíveis. Você consegue reduzir. Reduzir significa empurrar ela para dentro de novo e ele vai lá para, né, o intestino volta. Só que aí a pressão, aquela coisa toda e tal. Pressão não a pressão arterial, pressão física mesmo dentro da barriga, né? Acaba levando a ela a voltar. Mas tem hérnias que elas podem ser reduzidas, significa que tu consegue botar elas para dentro de novo, principalmente na hérnia inguinal. Perfeito. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, né? Mandar um abraço para o Enio Vieira, para o Constantino, que estão ligados com a gente, o Jonathan Goulart, a Luciana Amaral, a Neide Saturno Camilo, Helenira Nires Dias, o pastor Cleomar Neres também, um grande abraço, que está ligado com a gente, ele e a esposa, né? A Mayara Wagner, o Everildo e a Miriam também estão sempre ligados com a gente aí, e a Hélida Oliveira, super beijo a todas as mulheres, um abraço em todos os homens aí ligados com a gente através do nosso Facebook. Você pode tirar suas dúvidas também, perguntar através do Facebook, que está ao vivo e a cores, né? Inclusive com a imagem do doutor lá sendo transmitida nesse instante. Bom, nós falamos também na questão de gestante, o senhor falou a questão aí da gestante. Tem uma pergunta de uma gestante aqui, acredito eu que seja gestante, a Márcia Camilo,
bairro Brasília, está perguntando, doutor, por que os seios empedram durante a amamentação? Isso. Ou gestante ou puérpera, né? Puérpera, que é a verdade. mulher que está no período já de pós-parto, amamentando. Muito boa pergunta da Márcia. Manda curto e grosso. Por que os seios empedram durante a amamentação? E nos permite falar sobre isso, sobre essa situação, que é uma situação relativamente comum, né, para as mulheres que estão nesse período de amamentação. Em primeiro lugar, falando um pouquinho da amamentação. O nosso programa ele tem um caráter informativo, de trabalhar a prevenção. Então vamos aproveitar a pergunta da Márcia e falar um pouquinho sobre amamentação. O leite materno, pessoal, é o alimento, é o alimento mais fundamental. Assim, se nós fôssemos ranquear, né, botar num ranking quais são os melhores alimentos, né? Pensando desde o recém-nascimento até a vida adulta, quais são os melhores alimentos. O primeiro dessa lista, né? Dessa lista hipotética, aí, se a gente fosse classificar, seria o leite materno. Então, hoje, já há alguns anos, a indicação da Organização Mundial de Saúde, de todas as instituições que trabalham com prevenção, né, em saúde, é de que o alimento essencial para a criança nos primeiros 6 meses de vida é o leite materno. Então é importante a gente reforçar essa informação, Fernando, porque durante um bom tempo, né, não era assim. Nós sofremos durante década de 70, de 80. Os mais novos não passaram por esse problema, né? Mas quem vivenciou essas épocas sabe bem o que eu estou falando. Eu nasci em 1975, né? E a gente tem nessa década de 70, década de 80, os famosos bebês Nestlé. Porque naquela época se pregava que o bom era o aleitamento do leitinho na lata ali, do NAN, ou seja lá o que for. Eu tenho sempre bastante cuidado para falar sobre isso, né? Ninguém aqui crucifica e nem diz que está errado. Não, ajudam muito para situações em que, por algum motivo, né, existiu alguma dificuldade na amamentação, ou por conta da mãe, ou por conta da criança, dificuldade, estão aí as fórmulas e elas ajudam muito, né? E elas são boas nesse caso. Então, eu também não estou fazendo estou dizendo a demonização das fórmulas. Não, muitas vezes a gente vai precisar sim, mas em primeiro lugar a gente tem que entender que o alimento fundamental para manter uma criança até os 6 meses de vida é o leite materno. Não precisa da água, doutor? Não precisa da água. E o chazinho? Não precisa chazinho. Mas uma frutinha ali com 4 meses? Não precisa frutinha. Alimente-se bem, mãe, puérpera que está, né, amamentando, que você vai passar tudo o que precisa pelo leite materno para o seu filho até os 6 meses de vida. Depois dos 6 meses, sim, vem o processo de introduzir outros alimentos. Geralmente começa com frutinha, uma banana, uma maçãzinha raspada. Variam as orientações. Eu gosto de orientar de começar aos poucos, né? Primeiro uma fruta, depois de 3, 4 dias que a criança já se adaptou com aquela fruta, introduzir outras, e assim vai indo. Mas o mais importante é que até os 6 meses de vida, se tudo estiver correndo bem com você e com seu filho, não precisa dar mais nenhum outro tipo de alimento ou de líquido pela boca para a criança. Leite materno. Aí vem a pergunta da nossa ouvinte, da Márcia. Por que as mamas empedram? Nos pergunta ela. Por que os seios empedram durante a amamentação? Márcia, os seios empedram por algum motivo que leve a uma obstrução. Vou usar um termo técnico, uma estase láctica, ou seja, traduzindo, o leite fica parado lá, ele não flui bem. Então, isso pode acontecer porque aquela mãe ela pode ter uma produção maior de leite, uma produção boa de leite, que para as necessidades do bebê ele mama, mas ainda fica um pouco lá, né? E aí até ter um novo intervalo, né? Até uma nova amamentação, que vai acontecer? Ela tem leite, ela vai produzir mais leite, e aí muitas vezes isso pode entupir, bloquear, causar alguma obstrução em algum ducto mamário, em alguma dos
canalículos lá que produzem leite, que vão drenar o leite até o bico do seio e por ali o bebê vai sugar. Então, o empedramento, né, ele está muito relacionado a alguma causa que leve a algum tipo de obstrução e essa estase, o leite fica parado. Por isso que é aconselhado trabalhar bem a amamentação, né, a questão lá da amamentação, tentar se dar conta de que o bebê mamou, está mamando o suficiente, está com uma boa pega, que a gente chama de boa pega, né? A boquinha está bem encaixado, abocanhando todo o mamilo, fazendo aquela força de sugação que é importante para que o bebê consiga retirar o leite, e que se por algum motivo o bebê ficou satisfeito e ainda resta, né, a mãe sente que ainda resta sangue, o ideal é que ela faça uma drenagem manual. É possível fazer uma drenagem manual no sentido dos ductos, retirando esse leite. Esse leite, inclusive, ele pode ser guardado, né? Hoje em dia se aconselha bastante. Existem aí nas farmácias uns saquinhos para armazenar o leite, que ela pode retirar o leite que sobrou, né, da mamada, e guardar ali, guardar no congelador. O próprio objeto é um produto, na verdade, produzido aqui em Braço do Norte, vendido nacionalmente, e é produzido pela John Peters, se não me falha a memória, uma empresa de Braço do Norte que a gente não faz ideia, né? Olha que legal. Que produz exatamente esses recipientes para armazenar o leite. Ele pode ser guardado, inclusive, para ser dado numa outra situação, até depois dos 6 meses, que tem um tempo, né? Que eu não me lembro agora de cabeça para dizer certo, tem um tempo que o leite pode ficar congelado ali, dependendo da situação. Mas aqui ela está ali numa situação de 5, 6 meses do bebê, e aí todo o leite em excesso que for retirado, ele pode ser armazenado num recipiente, colocado no congelador, e eventualmente depois que passar os 6 meses, que a sua criança começa a se alimentar de outros alimentos, eventualmente quando a mãe precisa voltar a trabalhar, ela pode, inclusive, ser dado o próprio leite dela, que ficou guardado no congelador. Né? Ela pode dar o próprio leite dela. O que fazer quando empedra? Isso, então, eu ia falando ali. O melhor é a prevenção, é trabalhar a prevenção. Então, para prevenir, sempre se dá conta que, após cada mamada, se ficou algum resquício, faz a extração manual, tira esse leite para evitar essa estase, né? Que o leite fique parado e ele venha a empedrar. Então essa é uma das formas de prevenção. Como que posso fazer isso também para evitar que aconteça, né, Fernando? O calor, ele ajuda. Se existe algum ducto aí obstruído, qualquer forma de calor ajuda a desmanchar essa obstrução. Ou até mesmo no pós-mamada, se quiser fazer essa extração usando calor, pode ir no banho, aguinha morna ali do chuveiro, caindo na mama e fazendo a drenagem. Ou um algodão com álcool. Um algodãozinho com um paninho morno, uma compressa morna, né? Perfeito. É sempre importante alertar que o empedramento ele pode estar associado a um dos problemas que pode vir a acontecer durante a amamentação, que é a mastite, que é a inflamação da mama. Ela pode ocorrer por causa do empedramento ou com um empedramento associado com rachaduras no mamilo. Amamentar não é fácil, Fernando. Nós nunca amamentamos, nenhum de nós três. Né? A gente não sabe o quanto... às vezes parece uma coisa fácil, né? Eu, como médico, eu cresci muito no atendimento, ali na prática, atendendo tanto gestantes, quanto puérperas, quanto crianças, depois que eu fui pai. Né? Porque eu, quando era médico, não pai, eu sabia as coisas. Tu aprende na faculdade aqui, recebe uma informação dali, mas você nunca vivenciou na prática. Né? E quando você, como médico, vive a experiência lá na prática de ter o filho e de saber como é que é cuidar de uma criança, de que chora à noite, assim, que você vai virar madrugada. Da preocupação dele se alimentar. E aí, ali no núcleo familiar, você como um pai que está dando apoio para sua esposa, e aí, né, tem que dar o apoio na amamentação, mas aí ela já está super envolvida com aquilo e a mulher fica totalmente envolvida e disponível para a criança. Então, amamentou, agora eu cuido, né? Então, a gente vê na prática que amamentar não é uma coisa assim simples. Bota. Para algumas mulheres até bota e tal. Mas muitas das nossas mulheres, elas têm dificuldade com o processo de amamentação, porque em alguns momentos é doloroso. Certo. E aí eu comecei esse assunto porque eu falei das fissuras, né? Pode causar fissura na mama, ferida. E aquela ferida, imagina, daqui 1 hora, 2 horas, o bebê vai mamar de novo, né?
E qualquer fissura, qualquer cortezinho, qualquer rachadura é uma porta de entrada para a entrada de bactérias que estão na pele. E aí é que pode, muitas vezes, ser um fator que leva a mastite. Essas bactérias da pele, o estafilococcus e tal, pumba, entram e aí vão se alojar lá no tecido mamário, levando a inflamação, muitas vezes infecção. Só que é importante a gente alertar que, na medida do possível, enquanto for possível, é importante dar mamar dessa mama, mesmo a mama com mastite. Mas tem bactéria ali? Não tem, não. O leite materno ele vai pro tubo digestivo da criança. Eventualmente, se alguma dessas bactérias que causam a mastite forem junto com o leite, toda a acidez e o processo de digestão do tubo digestivo da criança resolve isso, não vai levar a uma infecção na criança. Essas bactérias, falando no português bem claro, morrem no estômago da criança com a acidez super interessante e bem informativo, porque via de regra, quando a mamãe está com mastite, ela não cancela a amamentação, né? E aí piora, tende a piorar, e muitas vezes é uma das principais causas para cessar a amamentação, porque aí para o estímulo e a produção de leite é totalmente dependente de estímulo. Lá, né, a sucção do bebê é que estimula a liberação dos hormônios que vão estar sendo reabastecidos e produzindo mais leite. Se por algum motivo a gente cessa aquele estímulo, né, aí vai ter menos estímulo de produção e acaba parando. Então é uma das causas. Então, na medida do possível, se é um quadro que, a não ser que seja um quadro de uma extensão tão grande, que realmente, né, é isso que eu falo, a gente não tem que ser radical com as coisas. Né? Então, ninguém aqui, eu não estou falando mal de fórmula, coisa assim, eu estou falando o que é prioridade, o que a gente deve preferir. Então, mas a não ser que tenha uma situação em que realmente está impossibilitando o processo de amamentar, enquanto o fato de ter mastite não contraindica a amamentação. Muito pelo contrário, a gente deve estimular a amamentação como forma de tratamento. E aí, calor local, banho de luz e alguns cuidados aí que podem ser obtidos. Mas por que em pedra, Márcia? Basicamente é porque por algum motivo esse leite ficou parado. E o leite vai ficar parado se a puérpera tiver uma produção muito grande, que o bebê sozinho não está dando conta daquela produção, aí tem que fazer a extração manual e trabalhar a prevenção no banho, com aguinha morna correndo ali, ou com pressinhas de água morna, para estar sempre procurando desmanchar qualquer formação de empedramento ali do leite nos ductos mamários. Perfeito. Nós estamos com o quadro Pergunte ao Doutor. O Dr. Carlos está ao vivo aqui no nosso Fala Gravatal. Lembrando que esse programa é reproduzido sempre nos sábados a partir da 13h. Tá? Nós temos aqui a pergunta da Cleide Nascimento, que ela diz assim: doutor, minha filhinha de 6 anos range os dentes durante o sono e ronca muito enquanto dorme. Uma coisa pode estar relacionada à outra? Pode, Cleide, pode estar relacionado o fato dela ranger os dentes com o ronco. A gente chama de bruxismo, né? O bruxismo é uma das coisas que pode estar relacionada, mas também não só é que o bruxismo ele está mais ligado ao adulto e a pessoa maior, já por essa vida de tensão e de ansiedade que a gente tem aí fora, né? Então essa tensão, essa ansiedade no adulto, no adolescente, adulto e tal, ela tende a se manifestar com um apertamento na região dos dentes. Mas aqui, a Cleide está trazendo para a gente uma situação que parece que existe algum fator obstrutivo ali na filhinha dela, na via aérea superior, né? Na narina ou na orofaringe, na garganta, levando muitas vezes a uma dificuldade de respiração durante o sono. A criança ronca e pelo mesmo motivo que ela ronca, ela acaba, estou fazendo aqui, a minha voz até está diferente, o que eu estou fazendo é que ela acaba apertando um pouquinho os dentes. Então, ela pergunta, uma coisa pode estar relacionada à outra? Sim. E aí a questão é tentar entender quais são os fatores que podem estar levando à obstrução. Muitas vezes a criança tem uma produção de secreção, de muco, né? Fica com o nariz sempre entupido. Né? E aí o nariz entupido, ela acaba respirando pela boca à noite, tem uma respiração bucal, leva às vezes a ressecamento dos lábios, porque ela respira pela boca, ela não respira pela narina, porque a narina está obstruída. E aí que ela ronca, né? Leva a ronco, às vezes um sono agitado, a criança se mexe bastante durante a noite, tem um sono agitado. Então, pelo que a Cleide está falando, tem a ver com isso. E aí
o apertamento dos dentes é uma coisa que pode vir em decorrência disso. Então, Cleide, minha sugestão é faça uma avaliação, uma boa avaliação com o seu médico, ou leve no centro de saúde, para ver se tem algum fator obstrutivo, né, dificultando a respiração pelo nariz, que acaba levando a uma respiração mais bucal, e aí, consequentemente, aos roncos e à agitação durante o sono. Esse fator, como eu falei, pode ser alguma secreção, pode ter a ver com umidade, com algum fator alergênico no ambiente. Às vezes, o quarto em que a criança dorme pode ser um quarto mais úmido, e essa umidade leva, às vezes, a acúmulo de aqueles funguinhos em teto e coisa assim e tal. Então, com relação, a gente tem que estar atento a tudo, certo. Entende? Eu acho que isso é trabalhar prevenção, né? Quando a gente está atento a tudo e não só dar nome para as coisas, isso é rinite, ou isso é adenoide, ou isso é não sei o quê, e tem que fazer isso. A gente tem que olhar o todo, como se alimenta, como é o ambiente da pessoa, né? Eu tenho esse viés, porque o médico de família ele tem essa visão, né, da prevenção, do ambiente, onde dorme. O Pedro como Silveira é que está pedindo aqui para você aprofundar a questão do ronco. Né? Por que a gente ronca? E como curar o ronco, diz ele? O ronco, Pedro, é exatamente o que eu estava falando. Na imensa maioria das vezes é um fator obstrutivo. Na criança, que foi a pergunta da nossa ouvinte, da Cleide, né, pode ser um obstrutivo porque ela tem secreção e nariz entupido por algum motivo, né? Pode até ter aumento de adenoides lá no fundo da narina que levam ao aumento a obstrução e aí respiração bucal, e nessa respiração bucal a pessoa ronca, porque acaba tendo também um relaxamento da musculatura aqui do pescoço, né? Essa musculatura que também auxilia na respiração e acaba pela respiração bucal levando ao ronco. No adulto é muito comum também uma coisa que se chama síndrome de apneia do sono, né? Que às vezes está relacionada com o ronco e tem a ver com a pergunta do Pedro, né? Que esse ronco, então, ele pode tem algum fator obstrutivo na via aérea, obstrução, trancado. Em alguns casos é desencadeada por aumento das estruturas aqui no pescoço, né? Então, se a pessoa está acima do peso, é uma das causas também que devem ser consideradas acima do peso, né? Com aumento de volume de estruturas aqui no pescoço, quanto deita e relaxa, obstrui. E aí, quando obstrui, tem que tentar uma respiração bucal, é tudo inconsciente, a pessoa já está dormindo lá, e ela precisa respirar dormindo. Se ela está com alguma dificuldade, ou para respirar pelo nariz, ou para lá na garganta de obstrução, ela vai tentar uma respiração bucal, se aquilo é o que facilita a entrada do ar. E aí ela começa a respirar pela boca. E aí ela ronca. O ronco é a respiração bucal. Então, como se trata e como se previne? Tentar entender se tem algum fator desencadeante, aí, o aumento de peso, e aí a redução do peso é um dos principais tratamentos. Leva a síndrome de apneia do sono, porque essa obstrução ela pode ser de tal nível que aí realmente a pessoa chega a ficar 30, 40 segundos sem respirar. E aí... Porque é isso, ela está dormindo, ela está inconsciente. É uma necessidade fisiológica, mas ela fica... Porque como está obstruído, fica sem respirar. Aí como é uma necessidade fisiológica para a gente, ela dá aquele solavanco. Né? Dá aquele solavanco. E aí, nesses solavancos, ela tem microdespertares ao longo da noite. Ela nunca consegue aprofundar no sono. Certo. Nunca consegue atingir um sono profundo, porque ela passa a noite inteira tendo microdespertares, porque o ronco com a respiração bucal, né, causa esses solavancos, esses microdespertares, aí o cara não dorme bem. Por isso, síndrome de apneia do sono. Tem a apneia, que é ficar períodos de tempo sem respirar, e do sono. Aí o que acontece, não atinge o sono profundo, fase 4 do sono, que é o sono REM, que é o que realmente faz a gente descansar, não atinge nunca, e no outro dia está um bagaço, né? E às vezes tem sono durante o dia, sonolência. E aí é uma bola de neve. Porque tudo bem, um dia que isso aconteça, a gente não dorme bem e tal, mas no outro dia vai lá, tem um sono reparador e se recupera. Mas aí na outra noite acontece a mesma coisa. E aí vai somando, que leva a pessoa a ter muitas vezes sonolência e dificuldade ao longo do dia. Se a utilização do Sorine é indicado, digamos, para prevenir o ronco. O Sorine, ele é indicado se a tua causa, Pedro, se ela for aqui da região nasal mesmo, né? Se tiver uma obstrução nasal por algum motivo, ou secreção, ou rinite,
Né? Quando às vezes no dia que, se você tem rinite, se você tiver com um quadro agudo de rinite, pior da rinite, a tendência é que naquele dia você tenha mais roncos mesmo. Então o Sorine ele vai ajudar nisso. Sorine, soro fisiológico. Inclusive, Pedro e ouvintes e Fernando, essa é uma medida bastante saudável. Lavar as narinas, né? Com soro fisiológico. Pois é, a gente fala Sorine, mas nada mais do que o soro fisiológico, soro fisiológico, a água com sal, né? Água com sal, 0,9%. A questão do colherinha, soro mesmo é porque ele tem a medida exata ali, uma né? colherinha num litro. Uma colherinha num litro vai dar, a gente não tem como ter mais ou menos 0,9, mas vai ser isso. Pode preparar em casa mesmo, a água, Perfeito. com uma colherinha de sal ali, e aí lavar as narinas. Você pode pegar uma seringa com 10 ml, enche a seringa, vai lá pro banheiro, assim como a gente escova os dentes, lava o rosto, faz a higiene, a gente não lava as narinas e respira muitas vezes ar poluído, vai para a cidade maior e tal, né? Respirar poluído, mas a gente nunca lava as narinas. Aí vai lá, enche uma seringa com 10 ml de soro e vai no banheiro ali, injeta para dentro da narina. Duas coisas podem acontecer: ou você volta com ela de volta e bota para fora, assoando o nariz, aquele soro, ou ele cai na garganta e você gospe ele pela garganta. É só não respirar durante a colocação, que o soro não vai para traqueia. Não vai para a traqueia, é só não respirar. Então tranca a respiração no momento que faz a ingestão do soro, que ele vai ou entrar no nariz e voltar, ou cair ali na garganta e você gospe ele fora. A Mary está te perguntando qual a ligação entre tireoide e emagrecimento. Tireoide e emagrecimento. Os hormônios da tireoide, Mary, eles são responsáveis pelo metabolismo do corpo. O que é o metabolismo? É o funcionamento das células. Eles ajudam. Na prática, traduzindo, é mais um combustível que a gente precisa para que as nossas células funcionem bem. Então, ela tem essa função de auxiliar no metabolismo. Aí respondo a tua pergunta, né? O que a tireoide tem a ver? A tireoide produz os hormônios dela lá, o T4, o T3, né? E eles vão auxiliar no metabolismo. Se por algum motivo a produção dos hormônios da tireoide estiver diminuída, isso vai ter um impacto no nosso organismo de redução do metabolismo. Ou seja, as células elas funcionam mais devagar, né? Que é o famoso hipotireoidismo. Então, hipotireoidismo é quando os hormônios da tireoide estão diminuídos e isso leva a uma diminuição do metabolismo. Quando eu tenho um metabolismo diminuído, as minhas células elas não funcionam tão bem como elas deveriam funcionar. Isso muitas vezes leva a aumento de peso, alteração de colesterol, sonolência, cansaço, dificuldade de concentração. São sintomas todos relacionados ao hipotireoidismo, né? Intolerância ao frio é uma das coisas que acontece também. As minhas células elas não estão funcionando bem, elas estão mais lentas. A pessoa tende a ter um funcionamento mais lento, mais devagar, sonolência, cansaço e tal. O contrário pode acontecer, que é quando os hormônios da tireoide estão aumentados, que é o hipertireoidismo. O hipertireoidismo leva a um aumento do metabolismo. Esse aumento no metabolismo muitas vezes é responsável pela perda de peso na pessoa que está com a doença hipertireoidismo, porque ela tem um gasto energético maior, né? Então, as funções elas são essas. Eu aproveito para fazer um alerta aqui, porque alguém pode estar pensando lá, então, doutor, se eu tomar o hormônio da tireoide, mesmo não tendo a doença, vai me ajudar a emagrecer. Não faça isso. Não faça isso, porque você pode desencadear algumas doenças na sua tireoide, que está saudável, né? E que depois podem ser bem ruins de serem tratadas, né? Desencadear doenças que não existem. Mas explicando a Mary, a relação da tireoide com o peso é essa. Um hipotireoidismo tem uma tendência a pessoa aumentar de peso, e no hipertireoidismo a tendência é diminuir de peso. A Melânia está te perguntando aqui, ela tem muito frio. E isso está relacionado à tireoide, doutor? Pode estar relacionado, Melânia, pode estar relacionado à tireoide. O hipotireoidismo ele leva a pessoa a ter uma intolerância ao frio, tem uma sensação, ela fica mais intolerante ao frio, né? Justamente isso, sente mais frio. Mas algumas outras coisas podem estar relacionadas, né? Do ponto de vista mais global, mais geral, mais de uma visão integral do ser humano, né? É uma tendência em que a gente sinta mais frio, tenha mais frio com o passar da idade. Isso é uma tendência natural. A medicina chinesa explica isso lá, né? A tendência,
o envelhecimento ele leva. Quando a gente é jovem, a gente é mais yang. Pois é, eu ia mais te perguntar exatamente assim, ó, lembrando da Vitória que está aqui do nosso lado, a Vitória pode estar o calor que tiver, ela tem que estar abafada sempre. Então, isso é característica de cada ser humano, né? Mas do ponto de vista de idade, a tendência é que com o passar da idade a gente vá sentindo mais frio, certo, né? Eu tomo por base comigo, isso acontece. Hoje eu procuro me cuidar bastante, boto meinha no pé, tênisinho e tal. Antes eu tava de pé descalço, tava, né? Não tava nem. E vai sentindo que é o passar da idade. Mas, especificamente, a tireoide pode estar relacionada também ali, né, na pergunta do nosso ouvinte. Tá. A Maria de Lourdes Walter Kemper está perguntando assim, doutor, estou sofrendo de insônia e não consigo dormir. Estou exausta durante o dia, com olheiras profundas e engordando direto, pois tenho uma fome até mesmo de madrugada. Será sistema nervoso? Obrigado pela pergunta, Maria de Lourdes. Muito boa pergunta. Pode ser sistema nervoso, Maria de Lourdes. Pode estar relacionado a isso. A insônia, né, que é um problema que acomete muita gente, na maioria das vezes ela está relacionada a algum fator de ansiedade, angústia, estresse, né? Em alguns outros cenários de muita preocupação, também pode ser do ponto de vista mais psicológico e analisando assim sentimentos e sensações que as pessoas têm, podem estar relacionadas à insônia. Esse padrão que ela refere, que inclusive ela está aumentando de peso, ela está exausta, ela é um padrão de preocupação, né? Daí, se a Maria de Lourdes estiver nos ouvindo, ela pode confirmar ou não isso. Mas, às vezes, quando a pessoa está muito preocupada com algum... A gente nem sabe que o motivo é esse, né? Mas pensar sobre isso. Às vezes, um estágio de pensamento muito ativo, está pensando muito, está muito preocupada, está vivendo alguma situação de vida muito preocupada, tende a levar a um tipo de insônia que está relacionado, às vezes, com aumento de peso, e que é uma insônia, tem um padrão também, ela tem uma característica. Essa insônia da preocupação e do pensamento e do aumento de peso, ela é uma insônia assim que a pessoa deita e consegue dormir. Ela dorme. Mas ali pelas tantas ela desperta, 1 da manhã, 2, desperta e aí fica horas e horas rolando na cama, não consegue dormir. E aí lá pelas tantas, 5 da manhã ela pega no sono, só que aí quando ela pega no sono, às 6 da manhã toca o despertador, tem que se levantar e aí segue a vida e fica esse ciclo, né? É um tipo de insônia. A insônia da ansiedade, do estresse, que ela pergunta, pode ser sintoma do sistema nervoso? Né? Pode estar relacionado. A insônia da ansiedade, do estresse, da agitação, ela tende a ser uma insônia de início, né? Ou seja, deita e não consegue dormir. Fica com aquela cabeça fosforilando lá, borbulhando em uma série de coisas e tal. Então, é claro que aqui é uma fala rápida, uma fala pontual que eu estou fazendo. A insônia é sempre uma situação que demanda uma boa avaliação do ser humano por inteiro, por completo. Se a gente não está dormindo bem, lembrem lá, talvez no nosso primeiro programa, né, a gente tenha falado daqueles pilares da boa saúde, e um deles, fundamental, é dormir bem, é o sono. Sim. O sono é fundamental para a boa saúde. Se alimentar bem, respirar bem, dormir bem, né? Ter uma boa higiene mental, higiene no seu entorno, né? No dia a dia, e ter a mente sempre ativa, trabalhando, os pilares para a boa saúde. Quando algum dos pilares, às vezes é mais de um que não está funcionando bem, né? Mas quando algum dos pilares adoece, tem problema, a gente adoece junto, né? Então a insônia ela sempre precisa de uma boa avaliação, uma avaliação por completo de como está o dia a dia, como está a alimentação, quais são as aflições, as preocupações, as angústias, as ansiedades da pessoa, para que a gente tente abordar isso. Mas é muito importante eu fazer uma observação aqui, porque, Fernando, ouvintes, Kelvin, a gente tem um número muito grande de pessoas que usam medicações, medicações para dormir, os famosos ansiolíticos, os benzodiazepínicos, né, os medicamentos dessa família. São medicamentos que a gente tem que ter bastante cuidado com eles, né? O uso deles no longo prazo, eles podem trazer alguns prejuízos importantes para a saúde, dificuldade da memória, perda de memória, uma série de coisas ali. Então, ficar bastante alerta sobre isso. E o sono, ele tem uma característica no ser humano. O ser humano, quando nasce,
no seu primeiro dia de vida, dorme quantas horas? Umas 20, a gente poderia dizer. Quantas horas dorme um bebê recém-nascido? 20 horas. Basicamente, o bebê recém-nascido, ele mama, dorme. Mama, dorme. E se for computar o número de horas que ele dorme, vai dar lá numas 20. Então, assim, o número de horas que a gente dorme, ele decai com o passar da idade. A curva, se a gente fosse fazer um gráfico, lá do zero, que é o nascimento, até os 80 anos, a gente vai ver que a gente sai lá de 20 horas e vem aqui para 80 anos com uma necessidade de sono em torno de 5 horas, 6, né? Aí o que acontece? Muitas vezes o idoso, a necessidade de sono dele é de 6 horas. E se ele for deitar às 8 da noite, às 2 da manhã, ele está acordado, porque ele já dormiu 6 horas. E a gente tende, muitas vezes, a ver isso como doença, como problema. Ele não dorme. Né? Mas a nossa necessidade fisiológica de sono, ela decai ao longo da vida. E aí, muitas vezes, essa situação, Fernando, é medicalizada. Vamos usar uma medicação para que ele durma mais tempo. Então, bastante cuidado com isso, né? Com as indicações de medicamento. As medicações desses medicamentos que eu falei, os benzodiazepínicos, elas são bastante precisas e devem ser usadas com bastante critério, porque geram dependência e trazem efeitos adversos que podem ser bastante prejudiciais no longo prazo. A Maria de Lourdes está dizendo que não dorme, que a sensação dela é não conseguir dormir mesmo. Ela não lembra de dormir, ela não dorme. Então é uma insônia de início, Maria de Lourdes. A insônia de início está muito relacionada ao sistema nervoso, que foi justamente a sua pergunta, e é mais o sintoma de Pois é, mas aí a minha curiosidade, essa insônia de início, digamos assim, ela vai fazer o pré-sono, ela não vai conseguir fazer o pré-sono, ela não vai fazer esses primeiros momentos de sono, mas mais tarde, quando a mente cansa, ela vai dormir e não percebe isso? Exatamente. Ela provavelmente fica horas ali no início da cama, né, com dificuldade para dormir, que acaba... Aí também alguns alertas, e às vezes a gente não se dá conta, parece óbvio, mas às vezes a gente não se dá conta lá durante o dia a dia. Maria de Lourdes, evite toda e qualquer forma de uso de estimulantes, né? Café, chás estimulantes, chimarrão, essas coisas assim. Você não deve tomar depois do meio-dia café. O seu teto de horário para tomar café, por exemplo, é o meio-dia. Porque às vezes não se dá conta e a pessoa tem esse padrão, essa dificuldade e ainda toma um cafezinho lá às 6 da tarde ou quem sabe 8 da noite. Isso vai deixar mais ligado ainda. Então, medidas de higiene, que a gente chama, né? Higiene do sono. Tira a televisão do quarto, tira coisas... Celular do lado da cabeceira. Celular do lado da cabeceira, tira. Né? Se não estiver dormindo, Maria de Luz, levanta e vai fazer alguma coisa, pega um livro para ler, pega uma coisa e vai para a cama na hora de dormir. Tem um chazinho que se encontra aí nas casas. Então, assim, maracujá, né, que é bastante usado. Tem o mulungu, que é um chá também, que se você encontra em forma de chá. Mulungu é uma planta que acaba tendo uma influência em ajudar, em auxiliar no início do sono. Erva cidreira, camomila, maracujá, camomila, mulungu, alguns chás. Evitar estimulantes. Eu corto assim, eu indico, se já tem esse problema, depois do meio-dia, nada de café, chimarrão ou chá preto, chá verde, esses mais... Bom, a Mary está insistindo aqui, perguntando qual a ligação entre tireoide e emagrecimento. É normal acordar até 4 vezes por noite para urinar? Não. Bom, depende, né, Mary? Não, depende, mas em princípio não, Mary. Se está fazendo uso de medicação, né, diurética aí... Foi uma das coisas que eu pensei. Inclusive, eu tive um paciente uma vez que ele veio com... Só que a queixa dele era que ele acordava muito durante a noite para urinar e ele era hipertenso também. Tinha sido prescrito um diurético e ele resolveu tomar à noite. Bom, tranquilo. O problema de tomar à noite é que ele vai levantar 4, 5 vezes para urinar. Geralmente é uma medicação que a gente prescreve para usar pela manhã. Ele passou a tomar pela manhã e resolveu. Normal não é, Mary. Normal não é. Geralmente a gente não levanta ou levanta uma vez, 2. A gente falou semana passada aqui, quando a gente conversou sobre a próstata, que no homem... Esse é um sinal de que pode estar tendo obstrução, né? Crescimento da próstata, que é o cara levantava uma vez à noite e agora estou levantando 3, 4, 5 vezes. Não é normal, mas vai depender se você está tomando muito líquido à noite, né? Ou se tem algum fator desse de alguma medicação que está desencadeando isso. Perfeito. Bom, doutor,
Mas do emagrecimento que ela perguntou ali é um padrão de hipertireoidismo, médico. Ela falou qual a relação da tireoide com o emagrecimento, é um padrão de hipertireoidismo. A pessoa com hipertireoidismo, hormônios da tireoide aumentados, elas tendem a perder peso. Era essas as nossas perguntas, pelo menos que eu tenho até aqui agora, agradecendo mais uma vez ao doutor, né? Nós fechamos o tempo, né? Do quadro Pergunte ao Doutor, agradecendo a sua participação mais uma vez aqui conosco, né? Muito obrigado, sempre foi muito bom o programa de hoje, né? A gente falou sobre vários assuntos aí, vários temas, e eles vão surgindo, né? As pessoas vão mandando também ao longo da apresentação aqui, que é bem legal. Se você me perguntasse assim, o que ficou do programa de hoje, a questão da mastite é de suma importância, né? Da mamãe entender que se ela está com mastite, amamenta mesmo assim, dá para o bebê ali, que o bebê, com a salivinha dele, vai ajudar a curar a mastite. Exatamente, é indicado manter, a não ser que tenha uma situação que realmente que não seja sustentável, a dor é muito forte e tal, tá. Aí a gente compreende. Mas na medida que está conseguindo, vai fazendo as medidas preventivas e mantém, que vai ajudar a melhorar a mastite. Perfeito. Lembrando sempre, você pode mandar suas perguntas, assim como a grande maioria do pessoal mandou antecipadamente, né, ao longo da semana. Se você quiser, pede para adicionar, eu vou te adicionar lá no WhatsApp do doutor, do grupo, na verdade, lá, que é o Pergunte ao Doutor. E aí você pode perguntar direto, o doutor vai guardando e na segunda-feira sempre, quando ele já não dá a resposta ali, né, imediatamente, já trazemos para segunda-feira aqui para analisarmos. Né? Outra coisa importante falar, Fernando, que eu me lembrei agora sobre a mastite, é que a gente falou aqui das medidas preventivas, né, mas procure atendimento. Qualquer sinal de mastite, inflamação na mama, na mulher que está amamentando, procure atendimento, vá ao posto de saúde, faça avaliação, porque em muitos casos precisa usar antibiótico para tratar mastite, e aí, né, é importante que a pessoa não fique lá só com essas orientações que eu estou dando. Me alertei agora disso, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é importante, junto com o atendimento sendo conduzido ali no mesmo momento. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Segunda-feira que vem estamos de volta, portanto, com o quadro Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo, nós voltamos também em seguida com mais informações no nosso Fala Gravatal. Agropecuária Neves, onde você encontra fertilizantes, rações em geral,